Sai de perto de mim. Eu odeio gente pobre. A frase caiu como um tapa. Ele parou no mesmo instante. O salão estava cheio. Música baixa, taças caras, conversas sobre viagens, negócios e dinheiro. Um evento fechado, convite restrito, gente que se orgulhava de parecer importante. Ela estava impecável. Vestido caro, postura confiante, olhar treinado para julgar em segundos. Ele, não. Roupa simples, relógio discreto, nenhum sinal óbvio de status. Parecia deslocado naquele ambiente feito para exibir quem é rico. Desculpa, ele respondeu, educado. Acho que me confundi de mesa. Ela revirou os olhos. Não, você se confundiu de lugar. Aqui não é espaço para quem fica contando moeda ou pedindo pix no fim do mês. Algumas pessoas ouviram, algumas riram. Ninguém a repreendeu. A humilhação foi pública. Ele sentiu o rosto esquentar. Não por vergonha, mas por reconhecer aquele tipo de desprezo. Já tinha visto antes. Muitas vezes. Eu só estava esperando um contato, explicou ainda calmo. Ela soltou uma risada curta. Contato? Ironizou. Você nem sabe quanto custa estar aqui. Aposto que está cheio de empréstimo atrasado. O homem ao lado dela entrou na conversa. Relaxa, amor. Esse tipo sempre aparece onde não pertence. Ele respirou fundo, olhou ao redor. Gente que falava de cifras, mas não sabia reconhecer valor. Fica tranquilo, continuou ela, cruzando os braços. Eu não suporto pobre perto de mim. Me dá alergia. O silêncio se espalhou por alguns segundos. Ele poderia ter ido embora, poderia ter reagido, poderia ter se defendido, mas fez algo diferente. Sorriu de leve. Entendo, disse ele. Então você vai me odiar ainda mais daqui a pouco. Ela franziu a testa. Como é? Ele deu um passo para trás, tranquilo. Quando descobrirem quem eu sou. Ela riu alto. Claro, todo humilhado sempre tem uma história boa para inventar. Nesse exato momento, um homem de terno se aproximou apressado, olhando em volta como quem procura alguém importante. Com licença, disse nervoso. O senhor é o investidor que confirmou presença? Ele levantou a mão calmamente. Sou eu. O homem sorriu aliviado. Estávamos esperando o investidor milionário da mesa principal. O salão ficou em silêncio. Ela engoliu seco, porque a pessoa que ela acabara de desprezar não era quem ela imaginava. Não sai daqui. Porque o que vai acontecer a seguir vai virar esse evento de cabeça para baixo. O silêncio no salão era constrangedor. Ela ficou imóvel, taça suspensa no ar. O sorriso confiante tinha sumido. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Investidor? Qual deles? Aquele que entrou sem segurança? Ele manteve a postura tranquila. Deve ter algum engano, ela disse, tentando se recompor. Você não parece, ele completou sem ironia. Rico? Ela não respondeu. O homem de terno confirmou. Senhor Rafael Mendes, Fundo Atlas Capital. Aguardávamos o senhor para fechar a rodada. Alguns rostos mudaram de expressão na hora. Atlas Capital? Alguém sussurrou. Esses caras movimentam milhões. Ela sentiu o estômago afundar. Mas, tentou dizer, você chegou sozinho, sem ostentação. Rafael sorriu de canto. Quem vive de aparência costuma gastar mais dinheiro do que tem, respondeu. Quem vive de resultado não precisa provar nada. Ela ficou em silêncio. Eu me visto assim de propósito, continuou ele, porque gosto de observar como as pessoas tratam quem acham que não tem valor. Ele olhou em volta. Hoje eu ouvi alguém dizer que odeia pobre, que despreza quem parece precisar de pix, que acha que quem pede empréstimo é inferior. Alguns convidados desviaram o olhar. Interessante como o respeito muda quando o saldo aparece, disse Rafael com calma. Antes eu era só mais um humilhado. Agora virei importante. Ela respirou fundo, nervosa. Olha, eu falei sem pensar, disse. Você precisa entender o ambiente. Aqui a gente lida com grandes números. Rafael inclinou levemente a cabeça. Eu entendo números muito bem, respondeu. O que algumas pessoas não entendem é gente,
O homem de terno interrompeu. Senhor Rafael, a mesa principal está pronta. Rafael assentiu. Antes de sair, olhou novamente para ela. Fica tranquila, disse. Eu não odeio ninguém por ser pobre. Ele fez uma pausa curta. Então observo quem humilha para se sentir superior. E saiu em direção à mesa principal. Ela ficou parada, sentindo algo novo. Não vergonha, medo. Porque agora entendia que aquela noite não tinha acabado. E a reviravolta estava só começando. Ela não demorou a reagir, endireitou o vestido, forçou um sorriso, pegou outra taça. Não por sede, mas para ocupar as mãos que tremiam. Espera, disse, alcançando Rafael a poucos passos da mesa principal. Acho que a gente começou com o pé errado. Ele parou educado. Você acha? Ela riu de leve, tentando soar charmosa. Foi só uma brincadeira infeliz. Você sabe como é esse meio... pressão, egos, dinheiro para todo lado. Rafael inclinou a cabeça observando. Curioso, respondeu. Há 5 minutos não parecia brincadeira. Ela respirou fundo. Eu não sabia quem você era. Ele sorriu, sem humor. Esse é exatamente o ponto. Ela tentou mudar o tom. Você trabalha com investimentos, né? Talvez a gente possa conversar. Tenho projetos, ideias, conexões. A palavra conexões veio rápida demais. Rafael olhou para a mesa principal, depois voltou o olhar para ela. Antes, disse ele, eu era alguém que você mandou sair de perto porque odiava pobre. Ela engoliu seco. Eu me exaltei. Não, ele corrigiu. Você foi honesta. Algumas pessoas observavam de longe, curiosas. O clima já não era de festa. Sabe o que mais me chama a atenção? Continuou Rafael. Não foi a humilhação em si. Foi a facilidade com que você disse aquilo. Ela tentou tocar no braço dele. Ele recuou um passo. Aqui, disse Rafael, todo mundo fala de sucesso, mas poucos sabem o preço humano disso. Ela forçou outro sorriso. Você está sendo duro? Não, respondeu ele. Estou sendo preciso. O homem de terno se aproximou novamente. Senhor Rafael, os outros investidores estão aguardando. Rafael assentiu. Antes de ir, deixou uma última frase. Algumas pessoas só respeitam quando descobrem que o outro é milionário. Outras respeitam porque aprenderam a ser humanas. Ele se afastou. Ela ficou parada com a sensação incômoda de ter perdido algo. Antes mesmo de ter, porque naquele salão todos agora sabiam. O problema nunca foi ele parecer pobre. Foi ela precisar humilhar para se sentir grande. E o impacto disso ainda estava longe do fim. A mesa principal estava completa. Executivos experientes. Investidores atentos. Conversas técnicas sobre valuation, risco e retorno. Dinheiro sendo discutido com frieza matemática. Rafael sentou-se com calma. Finalmente, disse um dos investidores. Estávamos esperando você. Cheguei na hora certa, respondeu ele. Enquanto isso, do outro lado do salão, ela observava de longe. O sorriso já não existia. Apenas a preocupação. Quem é aquele cara? Cochichou uma amiga. O investidor da Atlas Capital, respondeu alguém. Dizem que ele decide sozinho quem cresce e quem some. Ela sentiu um frio no estômago. Na mesa, a conversa avançava. Temos 3 empresas candidatas, disse um executivo. Uma delas é da família da... Ele consultou o tablet. Laura Menezes. Rafael levantou o olhar. Laura Menezes, repetiu. Sim, respondeu o executivo. Cresceu rápido. Muito marketing, muito networking. Rafael cruzou os dedos. Já conheci alguém hoje com esse sobrenome, disse pensativo. O executivo estranhou. Conheceu? Conheci, respondeu Rafael. E a forma como essa pessoa trata quem considera sem valor me diz muito sobre como ela trataria parceiros, funcionários e investidores. Houve um silêncio curto. Está dizendo que isso pesa na decisão? Perguntou alguém. Rafael foi direto. Mais do que balanço, mais do que discurso bonito. Caráter é risco oculto. Do outro lado do salão, Laura tentava ouvir fragmentos da conversa. Viu o próprio nome ser citado. Viu olhares cruzarem. Viu expressões mudarem. Não,
murmurou. Na mesa, Rafael concluiu. Não coloco dinheiro onde a cultura nasce da humilhação. Já havia empresas quebrarem por menos. O executivo anotou algo. Então retiramos essa opção? Rafael assentiu. Retirem. Naquele instante, algo ficou claro. A frase que ela disse por desprezo agora tinha preço. E era alto. Laura sentiu o mundo encolher. O barulho do salão parecia distante. As conversas viraram um zumbido confuso. O que antes era um evento de celebração, agora parecia um tribunal silencioso. Ela se aproximou de um dos executivos, forçando naturalidade. O que está acontecendo? Perguntou. Por que a mesa parou? O homem hesitou. Algumas decisões estão sendo revistas. Revistas por quê? Ele baixou a voz. Pelo investidor da Atlas. O coração dela disparou. O Rafael? Sim. Laura respirou fundo. Endireitou a postura. Caminhou até a mesa principal com passos calculados, mas o desespero já escapava pelos olhos. Rafael, disse ela com um sorriso tenso. Podemos conversar um minuto? Todos olharam. Rafael levantou o olhar devagar. Agora? É importante. Ele avaliou o ambiente, assentiu. 1 minuto. Eles se afastaram alguns passos. Você não pode me eliminar assim. Ela começou sem rodeios. Não por causa de uma frase infeliz. Rafael manteve a calma. Não foi uma frase. Foi uma visão de mundo. Você não sabe nada sobre mim, rebateu ela. Eu construí tudo do zero. Passei por coisa pior que muita gente aqui. Ele a encarou. E mesmo assim escolheu humilhar alguém que achou inferior. Ela fechou os punhos. Você sabe o que está em jogo? Disse, quase suplicando. Há contratos, funcionários, empréstimos em aberto. Muito dinheiro depende disso. Rafael respirou fundo. Justamente por isso, respondeu. Quem carrega gente nas costas não pode desprezar quem parece fraco. Ela tentou mudar de estratégia. Eu posso pedir desculpas. Em público, se quiser. Ele negou com a cabeça. Desculpa oferecida depois que o status muda não é arrependimento, é cálculo. Laura sentiu o rosto queimar. Você está me punindo porque eu fui sincera? Não, disse Rafael. Estou me protegendo porque você foi sincera. Ele deu um passo para trás. Pessoas que dizem odiar pobres costumam tratar funcionários como descartáveis quando o caixa aperta. Ela engoliu seco. E você vai destruir tudo por isso? Rafael respondeu firme. Eu não destruí nada. Eu apenas recusei colocar dinheiro onde a humilhação é normal. Ele voltou para a mesa. Laura ficou parada, sentindo o peso da própria frase cair como uma sentença. Porque naquele momento ela entendeu algo tarde demais. Não foi o investimento que ela perdeu. Foi a máscara. E quando a máscara cai, a queda começa. O clima do evento mudou completamente. O que antes era risada alta e brindes, virou conversa baixa e olhares atentos. As pessoas já não fingiam que nada tinha acontecido. Você viu o que rolou? Foi a Laura. Ela perdeu o investimento? Os cochichos corriam mais rápido que qualquer anúncio oficial. Na mesa principal, Rafael falava com tranquilidade. Vamos seguir com as 2 outras empresas, disse. A cultura interna delas é sólida. E a da Laura? Perguntou um executivo. Rafael foi direto. Está fora. Nada de discurso longo. Nada de espetáculo. A decisão estava tomada. Do outro lado do salão, Laura recebeu a notícia de forma indireta. Um parceiro se aproximou, constrangido. Eles recuaram, disse ele. A rodada não vai acontecer. Ela sentiu as pernas enfraquecerem. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Está, respondeu ele. E não foi por números, foi por postura. Laura se apoiou em uma mesa. Pela primeira vez naquela noite, percebeu que status não protege caráter. Você não entende, disse ela, quase chorando. Eu tenho folha para pagar, empréstimos, compromissos. O parceiro respirou fundo. Talvez fosse bom entender agora o que significa depender dos outros. Ela o encarou sem resposta. Enquanto isso, Rafael observava de longe. Não havia prazer em sua expressão, apenas consciência. Um investidor se aproximou dele. Você sabia que isso ia causar impacto? Rafael assentiu.
Quem humilha alguém em público está sempre a um passo de fazer o mesmo em decisões grandes. Eu não invisto em gente assim. Mesmo sendo rico, você escolheu não usar o poder para esmagar. Rafael respondeu com calma. Ser milionário não me dá o direito de destruir alguém, me dá o dever de escolher melhor. Laura deixou o evento mais cedo, sem despedidas, sem aplausos, sem a plateia que sempre a validava. Naquela noite algo ficou claro para todos ali. O verdadeiro risco nunca foi a falta de dinheiro, foi a falta de humanidade. Mas a história ainda não tinha terminado, porque às vezes a maior queda é o começo de algo que ninguém espera. 2 meses se passaram. O silêncio que tomou conta da vida de Laura era ensurdecedor. O celular, antes cheio de convites, mensagens e pedidos de reunião, agora quase não vibrava. As pessoas que a cercavam pelo status desapareceram com a mesma rapidez com que surgiram. Eles só estavam aqui pelo dinheiro, murmurou ela, sozinha no escritório. A empresa começou a sentir o impacto. Sem o investimento prometido, contratos foram pausados. Fornecedores cobravam. Funcionários perguntavam desconfiados. Vai dar tudo certo, né? Perguntou uma gerente. Laura forçou um sorriso. Claro, mas não tinha certeza. Pela primeira vez, precisou sentar com o financeiro para falar de empréstimo. Bancos que antes a tratavam como cliente premium, agora pediam garantias, documentos, explicações. O risco aumentou, disse o gerente do banco. Precisamos reavaliar. Ela sentiu um aperto no peito. Na saída, ouviu uma conversa no corredor. Hoje em dia, qualquer um acha que merece crédito. Tem gente que não deveria nem tentar. A frase ecoou. Era parecida demais com algo que ela mesma já tinha dito. Do outro lado da cidade, Rafael caminhava por um bairro simples, entrando em uma pequena empresa que apoiava há anos. Nada de holofotes, nada de evento fechado. Você veio pessoalmente? Perguntou o dono surpreso. Sempre venho, respondeu Rafael. Gosto de ver onde coloco meu dinheiro. Uma funcionária se aproximou tímida. O senhor é mesmo aquele investidor famoso? Rafael sorriu. Sou alguém que já foi humilhado por parecer não ter nada. Ela assentiu, entendendo mais do que ele disse. Naquela noite, Laura voltou para casa exausta. Passou por um bar simples e entrou sem pensar. Precisava esfriar a cabeça. Sentou-se ao balcão. O garçom se aproximou. Boa noite. O que vai querer? Ela olhou para ele. Roupa simples. Atendimento educado. Um copo d'água. Respondeu. O garçom sorriu. Claro, nada de julgamento, nada de desprezo, nada de humilhação. Laura sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, entendeu algo que sempre ignorou: ser tratada como igual. Não dependia de ser rica, dependia de humanidade. O café era simples, mesas pequenas, nada de decoração cara, nada que gritasse status ou dinheiro. Laura entrou por acaso. Ou talvez não. Precisava sair de casa, organizar a cabeça, fugir do silêncio pesado que a acompanhava havia semanas. Sentou-se perto da janela. Bom dia, disse uma voz calma. Ela levantou o olhar e o coração disparou. Rafael, sem terno, sem gravata, sem plateia, a mesma roupa simples de sempre. Você... Ela começou sem saber como continuar. Posso sentar? Perguntou ele. Ela assentiu, tensa. O silêncio durou alguns segundos. Não se preocupe, disse Rafael. Não estou aqui por negócios. Laura respirou fundo. Eu perdi muita coisa depois daquele dia, disse de uma vez. Pessoas, contratos, respeito. Ele ouviu em silêncio. Pela primeira vez, continuou ela, eu precisei pedir empréstimo. Ouvir, não. Ser tratada como risco. Rafael cruzou as mãos. E como foi? Ela engoliu seco. Humilhante. A palavra saiu pesada. Ser humilhado muda a forma como você olha o mundo, respondeu Rafael. Se você permitir. Ela levantou os olhos. Eu nunca tinha parado para pensar no que eu dizia, em como eu tratava as pessoas. Rafael assentiu. A maioria não para, porque o poder cria bolhas.
Laura respirou fundo. Eu não odeio o pobre, disse com a voz embargada. Eu só tinha medo de perder tudo. Rafael a encarou. Medo não justifica desprezo, respondeu. Mas pode explicar. Ele fez uma pausa. A diferença está no que você faz depois que entende isso. Laura ficou em silêncio. Você não me deve nada, continuou ele. Nem desculpas públicas, nem explicações. Ela balançou a cabeça. Mas eu devo a mim mesma, respondeu. E há muita gente que eu tratei mal. Rafael se levantou. Então talvez isso tudo não tenha sido em vão. Antes de sair, deixou uma última frase. O dinheiro pode ir e voltar. A chance de mudar, nem sempre. Laura ficou olhando pela janela, sentindo algo diferente. Não raiva, não medo, responsabilidade. E aquela conversa ainda teria consequências. Na semana seguinte ao encontro no café, Laura tomou uma decisão que nunca imaginou tomar. Reuniu a equipe inteira. Sem palco, sem maquiagem, sem discurso ensaiado. Eu errei, disse, olhando para cada rosto. Errei no jeito de falar, de tratar, de olhar as pessoas. Alguns se entreolharam, surpresos. Eu sempre achei que ser rico era estar acima de tudo, continuou. Hoje eu sei que isso só me afastou de quem realmente constrói. O silêncio era pesado. Perdemos investidores, ela admitiu. Perdemos dinheiro. Perdemos oportunidades. Ela respirou fundo. Mas o que mais me incomoda é saber quantas vezes alguém aqui se sentiu humilhado. E ficou calado. Uma funcionária levantou a mão, hesitante. Já pensei em pedir demissão várias vezes. Laura assentiu, engolindo seco. Eu sei. Naquele dia, decisões práticas foram tomadas. Corte de privilégios da diretoria. Revisão de metas abusivas. Canal interno para denúncias reais de humilhação. Vai custar, alertou o financeiro. Talvez precisemos renegociar empréstimo. Laura respondeu sem hesitar. Custa menos do que continuar errando. Ela começou a frequentar setores que nunca tinha visitado, conversar com gente que nunca tinha ouvido, almoçar onde nunca pisaria antes, não para parecer humilde, mas para aprender. Enquanto isso, Rafael observava de longe. Recebeu um relatório sobre a empresa de Laura. Não financeiro, humano. Ela está mudando, comentou um parceiro. Rafael assentiu. Mudança real não grita, disse. Ela aparece no comportamento. Laura ainda não tinha recuperado o status, nem o conforto, nem a segurança financeira. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, ela não se sentia acima, nem abaixo. Se sentia igual. E isso preparava o terreno para a reviravolta final. Rafael não acreditava em segundas chances fáceis, mas acreditava em processo. Sentado em seu escritório simples, ele analisava relatórios. Não eram números de faturamento, eram relatos de pessoas. Mudanças internas, decisões difíceis, renúncias reais. Ela cortou o bônus da diretoria, comentou um analista. Reabriu contratos, criou um canal real contra a humilhação. Rafael fechou o relatório. Isso custa caro, disse. Mais do que muita gente aguenta. Dias depois, ele pediu uma reunião, sem anúncio, sem evento, sem plateia. Laura entrou na sala com postura diferente, sem arrogância, sem desespero. Você me chamou? Perguntou. Chamei, respondeu Rafael, porque preciso ser justo. Ela assentiu, tensa. Eu não investi na sua empresa, começou ele, porque não confio em culturas que normalizam desprezo. Ela baixou os olhos, mas também não ignoro quando alguém muda pagando o preço. Laura levantou o olhar surpresa. Eu não estou aqui para pedir nada, disse ela. Sei que não mereço confiança fácil. Rafael inclinou a cabeça. Confiança não se pede, se constrói. Ele empurrou um documento pela mesa. Não é investimento direto, explicou. É acompanhamento, mentoria, metas humanas antes das financeiras. Ela segurou o papel com cuidado. Se você voltar a tratar alguém como tratou naquele dia, ele continuou. Eu saio, sem aviso. Laura respirou fundo. Entendido. E mais, disse Rafael. Se você crescer de novo, será porque aprendeu a crescer com pessoas. Não sobre elas.
Ela assentiu, emocionada. Obrigada, murmurou. Rafael se levantou. Não agradeça a mim, disse. Agradeça a quem você quase perdeu no caminho. Quando Laura saiu da sala, sentiu algo diferente. Não alívio, não vitória, responsabilidade, porque agora cada decisão teria peso e a história ainda precisava de fechamento. Meses depois, o cenário era outro. A empresa de Laura já não estampava capas de revista por crescimento agressivo, mas começava a ser citada em painéis e eventos por algo incomum naquele meio: mudança de cultura. Vocês perderam investidores e, mesmo assim, sobreviveram, comentou um mediador em um debate. Como? Laura respirou fundo antes de responder. Porque paramos de medir pessoas pelo dinheiro que aparentavam ter. O público silenciou. Eu já fui a pessoa que achava normal humilhar alguém, continuou ela. Já confundi poder com desprezo. Ela fez uma pausa, até ser confrontada por alguém que não precisou levantar a voz, só mostrar caráter. O nome de Rafael foi citado. Alguns reconheceram na hora. O investidor da Atlas? Aquele que anda simples? Laura assentiu. Ele me mostrou que ser rico não é estar acima, é ser responsável pelo impacto que você causa. A fala repercutiu. Vídeos circularam, trechos foram compartilhados, comentários surgiram aos montes. Nunca vi alguém admitir isso em público. Isso sim é liderança. Rafael assistiu a um desses vídeos em silêncio. Um analista comentou: "Você virou referência sem querer." Rafael sorriu de leve. "Não é sobre mim", respondeu. "É sobre quem decide aprender depois de errar." Na empresa de Laura, o clima era outro. Funcionários começaram a falar mais. A rotatividade caiu. As decisões ficaram mais lentas e mais sólidas. Um colaborador comentou no corredor: "Aqui ninguém tem medo de parecer pobre." Laura ouviu de longe e soube que aquela frase valia mais do que qualquer rodada milionária. Mas ainda faltava o encerramento, a frase final, a lição que ficaria com quem assistisse até o último segundo. Algum tempo depois, Laura caminhava sozinha pelo escritório vazio. Nada de música ambiente, nada de brindes, nada de plateia. A empresa ainda não tinha voltado ao auge financeiro. O caixa era controlado com cuidado. Alguns empréstimos ainda estavam sendo renegociados. O crescimento agora era lento e consciente. Ela parou diante de um vidro e viu o próprio reflexo. Lembrou-se da frase que dissera naquele evento: "Eu odeio o pobre." A lembrança doeu mais do que qualquer perda de dinheiro. Naquela época, ela acreditava que poder era afastar. Hoje, entendia que poder era sustentar. Sustentar pessoas, sustentar escolhas, sustentar consequências. Na mesma semana, Rafael visitou a empresa. Nada anunciado, nada formal. Caminhou pelos corredores, cumprimentou funcionários, observou o clima. Uma estagiária se aproximou, sem saber quem ele era. "O senhor precisa de ajuda?" Rafael sorriu. "Não, só estou passando." Ela sorriu de volta. "Seja bem-vindo." Sem reverência, sem medo, sem julgamento. Rafael assentiu, satisfeito. Na sala de reuniões, encontrou Laura. "Está diferente aqui", comentou. "Eu também estou", respondeu ela. Houve um silêncio confortável. "Você sabe", disse Rafael, "que nem todo mundo muda quando perde dinheiro." Laura concordou. "Eu só mudei quando percebi que podia perder quem eu era." Ela respirou fundo. "Naquele dia, você não me enfrentou, não gritou, não tentou me humilhar de volta." Rafael respondeu calmo: "Porque eu já fui humilhado o suficiente para saber que isso não ensina." Laura assentiu emocionada. "Se um dia eu voltar a tratar alguém como tratei você", disse ela, "quero que todo esse esforço desmorone." Rafael se levantou. "Então você aprendeu", respondeu. Ao sair, ele deixou uma última frase: "O dinheiro pode comprar tempo, status e silêncio, mas só o caráter compra respeito." Laura ficou sozinha na sala. Pela primeira vez, não se sentia acima de ninguém, nem abaixo, se sentia inteira. Lição final:
Nunca diminua alguém pela aparência. Nunca confunda valor com saldo bancário, porque você nunca sabe quem está diante de você. E mesmo que soubesse, isso não te daria esse direito. O mundo gira. O poder muda de mãos. O milionário de hoje pode ser o desconhecido de amanhã. Mas quem precisa humilhar alguém para se sentir grande? Já perdeu, mesmo vencendo. Se essa história te fez refletir, inscreva-se no canal. Comente. Você já viu alguém perder tudo por causa do orgulho? Aqui, histórias que provam que justiça pode ser silenciosa e ainda assim transformadora.